Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 54 e 56. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficavam possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente era filho de Deus. Este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O texto que lemos retrata a morte do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, houve um grande terremoto e muitos mortos ressuscitaram e passaram pelas pessoas que os reconheceram. Aqui nós vemos que muitas autoridades, vendo o que ocorrera, disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que Mateus relata a respeito das testemunhas, e dessas testemunhas em particular. Ele diz que estavam observando de longe muitas mulheres. Resolveram assistir de longe esse momento. E aqui Mateus faz questão de apresentar as mulheres. E ele diz que as mulheres eram Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a esposa de Zebedeu, que em algumas traduções é colocada como a mãe dos filhos de Zebedeu. E eu quero ficar com essa tradução aqui, porque ela está chamando a atenção para o fato de ser mãe. Por que será que essas mulheres se arriscaram, mesmo de longe, mas se arriscaram a estarem pranteando e chorando a morte e a crucificação do Senhor Jesus Cristo? É interessante, meus irmãos, o aspecto, a visão de Deus a respeito do que é uma mãe. Marcos, no Evangelho de Marcos, relata-se o seguinte ocorrido perante o Senhor Jesus Cristo e a sua mãe e os seus irmãos. Diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram. Estão lá fora. E ele respondeu, dizendo: quem é a minha mãe? E meus irmãos? E, olhando ao redor para os que estavam assentados juntos dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Esse ensinamento, é óbvio, já está naturalmente na mulher, por ser ela, por ter recebido ela o instinto de ser mãe. E dizendo isso, o Senhor Jesus Cristo reforça nestas mulheres o que elas pensavam a respeito de Jesus Cristo. Como era que as mulheres viam o Senhor Jesus Cristo? As mães passaram a ver o Senhor Jesus Cristo depois desse precioso ensinamento, como que filhos.
filho delas. Elas olhavam para o Senhor Jesus Cristo e sentiam-se como que mãe do Senhor Jesus Cristo. Não só Maria, mas toda mãe olhava para o Senhor Jesus Cristo e tinha esse sentimento de mãe para com ele. O que uma mãe espera dos filhos, irmãos? E o que mais você poderia oferecer à sua mãe de presente? Os filhos, eles têm que oferecer presentes para as mães. Não somente nos dias das mães, mas constantemente. Mas o dia das mães é um dia escolhido para que os filhos, que geralmente tendem a se esquecer rapidamente das mães, despertem de que eles precisam amá-las e precisam reconhecer o trabalho que elas tiveram durante toda a vida com elas. Eu quero chamar a atenção também no nosso texto para o fato de que Mateus observa que elas estão observando de longe o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E Maria Madalena também, com outras mulheres, observando de longe. Meus irmãos, isso daqui não foi uma falha destas mães. O que elas fizeram foi reconhecer o papel delas, até onde elas deveriam ir. Quantos passos elas deveriam dar em direção ao filho? A psicologia diz que o que mais desgraça a vida dos filhos é a mãe. É uma forma dura de se falar a respeito das mães. Mas muitas mães realmente desgraçam sim a vida dos seus filhos. Porque elas querem ter os filhos eternamente com elas. Elas não querem se apartar do filho em momento algum. E isso daí não é bom para os filhos. E triste é do filho quando se apoia em toda essa superproteção das mães. Porque ele não vai crescer. Ele não vai desenvolver de forma alguma. O bebê, quando ele é gerado no ventre da sua mãe, ele depende dela literalmente para tudo. Ele não consegue se alimentar sozinho, ele não consegue nem respirar sozinho. Tudo ali está vindo da mãe. O oxigênio vem e passa pelo cordão umbilical. E a criança não precisa nem fazer esforço pulmonar. Então a criança depende da mãe até para respirar. E esforço nenhum ela faz. Porque é a mãe que produz tudo isso para ela. Quando a criança nasce, há uma dor imensa para a mãe e também para a criança. Porque se a criança tivesse consciência e pudesse escolher, com certeza ela ia escolher o lugar que ela está. Passar eternamente morando ali, no ventre de sua mãe. Porque ali é o mundo dela. É onde ela se sente confortável. Mas é necessário que ela nasça. E uma vez nascida a criança, ela ainda permanece ligada à mãe, através do cordão umbilical. Esse cordão passa de 4 a 5 minutos, ou até mais, para ser cortado. E se esse cordão for cortado de forma brusca, pode haver problemas que podem afetar a vida emocional dessa criança. Essa criança, ainda depois de nascida e de ter seu cordão umbilical cortado,
ela ainda continua dependendo da mãe para muitas coisas, mas observe que já houve um avanço e já houve um progresso. O nascimento foi um progresso, causou dor, mas foi um progresso, porque a partir de agora a criança vai passar a ser independente da mãe em alguns aspectos. Ela já vai poder respirar através do esforço do seu próprio pulmão. Diz que ela sente uma dor imensa na primeira respiração que ela faz sozinha. Por isso o choro, por isso o sofrimento do bebê ali é expresso naquele momento. Meus irmãos, da mesma forma, são os filhos adultos. Eles precisam ter momentos onde sejam cortadas essa ligação com a mãe. Maria Madalena, a mãe de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu e outras mães que estavam olhando de longe, estavam simplesmente entendendo o seguinte: o nosso filho cresceu. O nosso filho precisa passar por momentos que só ele deve passar. O que nós podemos fazer é orar para que ele seja forte e ajudar, mesmo que sendo de longe. Mas as mães precisam entender que os filhos vão ter que passar por algumas decepções, alguns sofrimentos e algumas dores. Isso é essencial para os filhos. Mas nem sempre as mães têm essa força ou essa compreensão de observar de longe a dor e o sofrimento dos seus filhos, que vão ser os professores dos filhos para que eles consigam viver sem uma mãe. E elas observaram de longe. E as mães precisam também observar de longe. O mandamento do Senhor Jesus Cristo para aquele que cresce e que arranja uma esposa é este: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa. Observe, deixará o homem, pai e mãe. Haverá um rompimento, haverá mais um corte umbilical. O fio que liga a mãe ao filho será cortado mais uma vez, mas não definitivamente, porque nenhuma mãe deixará o filho literalmente sozinho. Ela o acompanhará, ainda que seja de longe, ainda que seja em orações, ainda que seja ligando, ainda que seja visitando. Mas as mães estarão sempre em busca de ajudar o filho de alguma maneira. Mas se os irmãos observarem, o presente que o filho poderia dar para a mãe, maior é esse. Cortar essa ligação onde a mãe parece que quer sofrer pelo filho. Tudo que o filho passa dificuldade e problema, a mãe quer tomar a frente e colocar o seu corpo para que ela seja atingida, para que seu filhinho, para que sua filhinha não sofra nenhum dano. Porque ela não suporta. Ora, mas sabendo disso, é óbvio, o Senhor não escreveu dizendo, não mandou colocar na escritura dizendo, portanto, pai e mãe, lancem fora seus filhos, para que eles se casem. Mas o Senhor não quis causar essa dor no pai e na mãe. E trouxe essa responsabilidade para os filhos. A responsabilidade do filho de tirar o peso do sofrimento que deveria estar sobre ele, tirar da mãe para que seja sobre ele de fato. Essa responsabilidade é dele, do filho, e este é o presente que ele deve dar à sua mãe. Por mais que ela sinta, por mais que ela sofra nessa questão, mas o filho precisa mostrar à mãe, de forma amorosa e de forma cuidadosa, que ele precisa passar por dificuldades e sofrimentos sim,
Mas o que acontece com uma mãe, onde qualquer problema que o filho está enfrentando, corre para ela e diz: mamãe, está acontecendo isso comigo. E muitas vezes o filho ou a filha se casa e corre: mamãe, porque no meu casamento está assim? Mamãe, os meus filhos, os seus netos estão assim, fazendo isso, fazendo... Então, descarregam todos os problemas que têm sobre as mães. Isso geralmente acontece porque a própria mãe não deixou que esse filho fosse observado de longe. Não permitiu que esse filho passasse pelos sofrimentos que ele deveria ter passado na sua infância, na sua juventude e até na sua adultez. A mãe não permite que esse filho sofra nada. E ela serve de escudo. E ela só faz sofrer com isso. E quando ela partir, se ela partir primeiro do que o seu filho vai sofrer muito mais do que sofreria se ela tivesse observado muitas coisas de longe. Mas como é que você pode identificar aquilo que você, mãe, ou até o pai, deve fazer pelo filho e aquilo que você não deve fazer? Até onde você pode intervir? Se vocês observarem, essas mulheres, no decorrer da história do Evangelho, eram elas que sustentavam Jesus Cristo. Por conta da missão, elas eram que contribuíam financeiramente com o caixa dos apóstolos. Eram elas que compravam roupas para Jesus. Eram elas que compravam alimentos para Jesus. Então essas mulheres, muitas delas tinham muita condição. E para que o Evangelho fosse expandido pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo, elas cumpriam essa missão. Então observe, porque eles tinham um foco e eles tinham uma responsabilidade na qual não deveria ser desviada para outros aspectos. Elas forneciam esse cuidado para Jesus. Mas naquilo que era o Senhor Jesus Cristo que deveria passar, elas, como mãe de Jesus, simplesmente entenderam que era hora de olhar de longe. Não era para elas serem crucificadas. Jesus Cristo já tinha dito a todos eles: olha, sou eu que vou ser crucificado por vocês. Olha, eu vou cair nas mãos dos pecadores, eles vão me crucificar, me judiar, fazer comigo coisas terríveis e vão me matar. Mas eu vou ressuscitar. E observe que Jesus Cristo prepara eles. Ou seja, Jesus Cristo disse: essa questão aqui é minha. Por mais que vocês sejam mães, vocês não podem interferir nessa questão, porque é minha. E é assim que os filhos devem se portar. Mãe, esse sofrimento é meu. Descanse seu coração. O Senhor está me treinando, me preparando para que eu seja tão forte quanto a senhora foi. Eu só vou um dia ser forte como a senhora foi, se a senhora permitir que eu enfrente esses problemas sozinhos. Como é que você pode discernir até onde você pode intervir na vida do seu filho ou não? É muito simples. Veja se aquilo está de acordo com a competência desse filho ou dessa filha. Se ela realmente tem condição de resolver aquilo sozinho. Se ele tiver condições de resolver aquilo sozinho, não se meta. Ah, mas ele está sofrendo. Ele está quebrando a cara. Não tem problema. É isso daí que vai fazer este menino um homem e esta menina uma mulher de Deus. Pronta e preparada para tudo, inclusive para criar os filhos que eles vão ter. Porque se você proteger demais essa criança, e quando ele se tornar adulto, continuar tendo a mesma proteção, um dia ele vai ser pai, um dia ele vai ser mãe, e ele não vai saber criar o filho dele. É importante que se haja esse rompimento, e que as mães possam assistir os filhos sofrerem, naquilo que é da competência deles. Agora, quando foge do alcance deles e você diz: eu posso contribuir com alguma ajuda, aí sim a mãe volta à ação.
mas em tudo. Não permitir que o filho sofra de forma alguma. Isso é um crime que as mães cometem contra os filhos. E os filhos que buscam sempre o refúgio da mãe estão também sendo criminosos para com as suas mães. É importante que os irmãos saibam que presente dar às suas mães. O que é que elas gostam? Ah, minha mãe gosta de joia. Dê joia à sua mãe. Ah, minha mãe gosta de perfume. Dê perfume. Roupa, dê roupa. Procure saber o que ela gosta e dê o que ela gosta. Agora, não dê apenas o que a sua mãe gosta. Dê também o que a sua mãe precisa. Ela precisa de descanso, ela precisa ser cuidada por você também. E não simplesmente cuidar de você. É importante que os filhos tenham essa compreensão de dar às mães, não somente o que elas querem receber, mas o que elas precisam receber, para que elas tenham descanso, para que elas sejam leves nessa tarefa tão difícil. Porque desde o momento da gestação, houve um peso sobre as mães. Ela carregou você sentindo enjoos, sentindo tonturas, em muitos momentos de fraqueza. Depois que você passou a ganhar corpo, ela sentiu o peso de te carregar. Ela perdeu a forma que tinha antes. Ela sofreu muito até você nascer. E depois que você nasceu, ela sofreu muito mais. Cuidando de você nas madrugadas, cuidando de você em todo o tempo, protegendo você de todo tipo de mal. Muitas vezes sofrendo o mal no seu lugar. Até que você crescesse. E depois que você cresce, você continuar sendo um peso para sua mãe, não faça isso. Não leve todos os problemas para ela, resolva os seus problemas, inclusive aprenda a resolver os problemas dela, ajude ela em casa, ajude em tudo que você perceber que ela está ficando cansada e nas tarefas que ela vem exercendo, dê esses presentes a ela. Mãe, olha, hoje a casa, a senhora vai só descansar. Hoje quem vai arrumar a casa sou eu. Dê uma geral na casa para a sua mãe. Dê a ela descanso, sossego, tranquilidade. Seus problemas são seus problemas. Aprenda a resolver eles, como sua mãe teve que resolver os dela e os seus, por muito tempo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe as mães do nosso convívio, as mães cristãs e as mães também que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta. Nós vemos aqui neste texto que nós vamos ler o papel de uma mãe, que é de passar para os filhos, e os filhos para seus filhos, aquilo que recebem do Senhor. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, uma leitura alternada. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ti, para que eu transforme de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou na tua voloide
e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também em ti. Então, a fé que as mães têm no Senhor Jesus Cristo precisam ser repassadas para seus filhos, para que seus filhos repassem para os filhos dele. Como Lloyd passou a fé que tinha a Eunice, e Eunice, por sua vez, a seu filho Timóteo.